Presidente, o senhor respondeu assim de forma brilhante a, a Revista Espírita, que era o periódico de divulgação e que tinha toda uma pleide de espíritos assessorando. E hoje, com a orientação com relação às lives, os meios de comunicações na atualidade. Eu, pessoalmente, trabalho na área de comunicação, sou fotógrafo, sempre atuei no movimento federativo na área da comunicação. Então, a gente tem observado, da pandemia para cá, houve um aumento estrondoso de lives, de abordagens utilizando a terminologia do espiritismo. Eu me lembro quando foi publicado o Manual de Orientação ao Centro Espírita, não é? Então, a minha pergunta, diante do que eu tenho observado aí, que há muitas lives, muita gente falando sobre espiritismo, enfim, a Federação Espírita Brasileira tem alguma proposta, algum projeto de se produzir um material de orientação para as casas, no que se diz respeito à utilização dessas lives, como, por exemplo, temos observado que algumas casas espíritas estão retornando, não é? E que as atividades estão sendo híbridas. Mas o que eu tenho assim, muito me preocupado é que eu vejo que há muitas lives que acabam desinformando, não é? Distorcendo os postulados da doutrina espírita. Em bastidores, eu tenho conversado com alguns companheiros e a gente tem demonstrado essa preocupação. Então, eu gostaria de saber se há algum material que pode ser apresentado como uma orientação para as casas espíritas nesse novo formato de comunicação que nós estamos utilizando, né? Porque é uma preocupação. Antes do senhor entrar, eu falava sobre um panorama do movimento federativo aqui na Bahia. A gente percebe que depois da pandemia, muitos centros espíritas fecharam. Alguns não conseguiram retornar por dificuldades diversas, não é? Então, aí eu fiquei aqui a pensar. Existe, a FEB está preparando alguma estratégia de publicação para esse novo momento de divulgação, de orientação? Obrigado, James. Eu gostaria apenas de lembrar mais uma vez a respeito de meditarmos sobre as coisas que nos são reveladas. O doutor Bezerra, ele em várias oportunidades veio nos dizer que o momento que nós estamos vivendo é um momento de siso. Isso quer dizer um momento de bom senso. É um momento de ponderação. É um momento de bom senso para quem se utiliza da palavra, para quem também ouve, ou também para a casa espírita, que é um ambiente que propicia estas condições. Nós estamos vivendo um momento em que as facilidades de comunicação, elas se tornaram hoje, eu diria assim, não só democratizada, mas, como eu falei anteriormente, muito fáceis. Hoje nós podemos ter televisão, ter rádio e fazer qualquer meio de comunicação. Agora, eu falar de espiritismo e não ter fidelidade a Jesus e Kardec, e as minhas falas, elas omitirem este aspecto, cabe, não precisa de fazermos nenhuma orientação, porque as orientações aí já estão. Precisamos meditar sobre estas coisas que vêm do alto, porque, na realidade, se eu estou falando de espiritismo e eu estou me exaltando, devemos observar quem assiste, que aí não tem Jesus nem Kardec.
Porque nós somos instrumentos do alto para que nós possamos, só não nos omitimos, porque não dá, a gente tem que apresentar a cara. Mas as nossas falas têm que ter a característica da humildade, da simplicidade. E nós devemos evidenciar Jesus e Kardec sempre. Há um manancial enorme que nós poderemos falar a vida eterna sobre este assunto. E nós observamos que muitas das vezes nós estamos mais ocupados com a nossa imagem, e aí falamos que o título é espírita, mas com todo respeito, é como se fosse um sepulcro caiado. Porque, na realidade, o conteúdo, ele não representa a titularidade daquilo que nós estamos levando ao público e com uma responsabilidade enorme. Porque nós estamos aqui levando a palavra da doutrina espírita, não é a nossa. Então, nós devemos nos basear no Evangelho e na doutrina espírita, sim, para que nós possamos levar o consolo, porque não temos condições de consolar ninguém sem Jesus. Por isso que a própria doutrina espírita, sem Jesus, é uma ciência das melhores, uma filosofia talvez ímpar, aspectos éticos a serem considerados. E para por aí. Agora, com Jesus, não. Com Jesus, nós temos esta mensagem, como o próprio codificador levantou a bandeira do espiritismo cristão e humanitário. Então, falarmos de espiritismo sem Jesus e Kardec, com todo respeito a quem fala, o nosso bom senso já desliga da audiência logo no início e vamos pedir misericórdia ao alto. A mesma coisa o que se propõe a preparar as suas falas, que a façam com base no propósito, a não ser que dê outra denominação. Eu quero falar de um assunto que não tem nada a ver com o espiritismo. Aí nós vamos assistir, porque é aquilo. Eu não entro numa farmácia para comprar 1 quilo de carne. E nem eu entro no açougue para pedir um remédio qualquer. Então, se nós temos a titularidade de espíritas ou de espiritismo para falarmos da doutrina, temos que manter a fidelidade a Jesus e a Kardec. Então, por isso, James, nós não temos, primeiro porque a Federação Espírita Brasileira, no movimento espírita brasileiro, nós coordenamos um movimento. E o Pacto Áureo já estabelece que a nossa ligação é de maneira fraterna, porque todas as instituições têm as suas liberdades. A liberdade financeira, patrimonial, administrativa. Só não temos liberdade de mexer no imexível, no intangível, que é a doutrina espírita, porque ela é que nos unifica. Mas a forma de nós trabalharmos, divulgarmos, fazermos a difusão da doutrina tem as peculiaridades de cada um de nós, mas dentro dessa liberdade que temos para poder, porque cada um de nós vamos dar conta da nossa administração. Uma casa espírita que é aberta, ela certamente tem a sua ligação no alto com colônias espirituais. Não há uma casa espírita na face da terra que não tenha uma ligação com uma colônia no plano espiritual. Todas têm. E todas ligadas aos espíritos que estão ligados ao Cristo. No nosso país, podemos afirmar que todas as casas espíritas têm uma ligação com o bondoso Ismael. E nós vamos prestar conta a eles, todos nós. E ele disse que estará onde estiver a caridade. Então, se nós praticarmos a caridade, ele estará. E certamente os compromissos que assumimos, nós, ao darmos conta da administração, deveremos ser exitosos. Fora disso,
teremos todas essas coisas. Agora cabe o siso, o bom senso, conforme Kardec o teve e o doutor Bezerra tem nos avisado nas suas mensagens. Muito belo. Nós já estamos aí indo para o finalzinho, presidente. É 1h30, né? Até para não cansar muito todo mundo, o público de uma forma geral. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. As perspectivas da Federação Espírita Brasileira, depois desse período que tivemos aí de 2 anos, desse recesso, pela pandemia, o que é que se planeja enquanto Casa Federativa, a Casa de Ismael, como o senhor muito bem lembrou, o que é que vai nos trazer para os próximos anos a federação, o que é que tem de projetos que estão aí sendo trabalhados, que o senhor já possa, lógico, evidentemente, divulgar para levar mais alento, mais carinho e mais esclarecimento, mais consolação para toda a população brasileira e mundial, meu amigo. O Espiritismo, desde 1857, atravessou praticamente 2 séculos, navegando num ambiente turbulento. Nós tivemos, lembrando, 2 guerras, estamos vivendo esses momentos e ele navega de uma forma tranquila. Então, as turbulências, os momentos difíceis que nós passamos, a doutrina espírita, ela se mantém inabalável. E a Federação Espírita Brasileira, como também o movimento espírita brasileiro, representado pelas suas federativas, pelo movimento espíritas, pelos centros espíritas, todos nós temos nos nossos estatutos a cláusula de estudarmos a doutrina espírita, divulgarmos a doutrina espírita e vivenciarmos a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Então, esse futuro é intensificarmos esse trabalho aproveitando as oportunidades que a tecnologia está nos oferecendo. Porque a única mudança que está tendo é este ganho que nós estamos tendo neste momento, aonde nós estamos trazendo, diferentemente de antes da pandemia, o pós-pandemia, porque antes da pandemia, nós todos íamos, como vamos continuar indo, à casa espírita presencialmente. E lá falamos de Jesus, aprendemos, convivemos, que é muito salutar o presencial. Mas a experiência também tem mostrado que muitos estudos, muitas pessoas, neste retorno, nem todos voltarão ao presencial, mas estarão realizando um trabalho que hoje se diz híbrido, mas também aproveitando os momentos virtuais que são oferecidos. Mas isso traz um ganho também. Mesmo que eu chegue em casa cansado, aí preguiçoso, hoje eu não vou não, porque a palestra está sendo transmitida, eu vou assistir em casa. Mas não deu para assistir agora, eu vou assistir logo depois, antes de dormir. Não tem problema. Agora nós estamos trazendo Jesus para dentro do lar. Porque antes a gente saía do lar para buscar Jesus na casa espírita. Isso é um ganho. É um ganho que a própria midiática, essa mudança, está trazendo e que nós devemos estar atentos para aproveitar todo este ganho e intensificar cada vez mais esta difusão, esta divulgação. Você mesmo, Tavares, quando abriu a rádio, que você anunciou ao público, você disse que está levando à humanidade. É ou não é? Nós estamos levando isso ao cosmo. Porque se estas ondas, elas permanecem por serem ondas intensas, ondas curtas, porque nós estamos falando de Jesus, de amor, e estas ondas, ela tem uma intensidade diferente de qualquer outra fala, ela está aí no cosmo e viaja.
Como nós olhamos para o céu e vemos as estrelas, estamos vendo o passado? Da mesma forma, se alguém no cosmos captar estas ondas, eles vão verificar o que nós estamos fazendo, falando, pela sua intensidade, coloração, tudo isso que está sendo emitido no espaço. Então, este futuro, conforme Francisco Spinelli, no livro Rumo da Regeneração, psicografia do Divaldo, ele vem nos dizer, aqueles que já leram, vão relembrar, os que estudam, vão observar, ele diz assim que o pós-pandemia não será igual ao antes da pandemia. Então, nós estamos vivendo momentos de que muita coisa está acontecendo, não só na nossa dimensão, mas, em especial, na dimensão espiritual, onde a falange do Cristo está trabalhando em toda a face da Terra para esta renovação que já está acontecendo com a encarnação. Estou falando encarnação de espíritos de mundos felizes, a reencarnação de missionários do passado que estão voltando e que em breve estarão trazendo uma renovação na face da Terra em todas as áreas do saber. Este é o futuro que nos aguarda e nós devemos estar preparados para isto. A questão que eu faço é: estou preparado para conviver com esses espíritos sem atrapalhá-los? E a resposta que me diz é: se praticares a caridade, a ajudá-los neste futuro tão promissor que nos aguarda neste mundo de regeneração.